Nós vamos fazer uma prece, nos preparando para a palestra do nosso convidado, do nosso amigo querido, Paulo César Frutuoso, que vem falar de um tema assim profundo que é para sacudir mesmo. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos envolve nesta tarde e noite de hoje, nos abençoando, serenando os nossos corações, trazendo o despertar das nossas consciências. Neste mês que homenageamos Joana de Ângeles, a nossa mentora, pelo aniversário de 9 anos da nossa casa, pedimos, mentora querida, que envolva com o seu carinho, a sua inspiração, o nosso amigo querido, Dr. Paulo César, nos estudos que ele nos preparou para despertarmos para a vida. Graças a Deus. Estão me ouvindo? Senhores, senhoras, deixa eu terminar aqui com essa tecnologia um pouquinho complicada. Bem, nós já somos amigos aí há bastante tempo, né? Então eu gosto sempre de me colocar, não que eu estivesse num palco, diante de uma plateia numerosa. Vamos imaginar que nós estamos aí numa sala de estar, conversando, trocando ideias, informações, notícias. As pessoas estão diante de um médico, um cirurgião, que lida com os corpos humanos, não é? Através de cirurgias, através de bisturis, de instrumentos delicados, e que nunca encontrou o espírito dentro dos corpos dos pacientes que ele opera. E os pacientes que mais são operados por mim são cancerosos. Eu completei agora em dezembro 40 anos de formado e fiz aí uma avaliação do número de pacientes que possam ter passados pelos meus procedimentos. E caí na casa de uns 20 mil ao longo de 40 anos. Os milhares que nós conseguimos resolver, eu não me lembro de nenhum. As dezenas que eu não consegui resolver, eu me lembro de todos. Da fisionomia, do nome, da família. E essa é a cruz do cirurgião. É aqui que nós cumprimos a nossa missão, mas que também nós atenuamos os nossos karmas. E já recém-nascido ou recém-saído dos nossos bancos escolares, universitários, eu comecei a me deparar com uma série de fenômenos que ou eu finjo que não estou vendo nada, ou eu resolvo me aprofundar nos estudos e entender cientificamente o que está acontecendo. Não foi uma decisão muito fácil, porque qual é o paciente que vai se entregar nas mãos de um cirurgião que acredita em fantasmas? E quem é que vai se entregar nas mãos de cirurgiões que acreditam em fantasmas cobertos por lençóis? Eu fui obrigado a acreditar, porque eu passei a conviver no grupo que eu frequento até hoje, chamado Lar de Frei Luís, com esses fenômenos. E esses fantasmas, que nada mais são do que espíritos materializados, que nada mais são do que seres espirituais iguais a nós, que apresentam como diferença que nós não possuem, pela desencarnação,
o veículo físico que nós utilizamos para interagir com esse universo que nós habitamos, e que, sob determinadas condições muito especiais, muito raras, não. Muito raras, eles podem adquirir, durante alguns momentos, um corpo semelhante ao nosso. E esse é um problema que vocês não imaginam. A ciência absolutamente diz que a energia envolvida num fenômeno desse é impossível de acontecer. Se é impossível de acontecer, o que eu vou fazer? Se eu estou há quase 40 anos convivendo com esses fenômenos. Eu posso negar? Se tem outras dezenas de pessoas vendo a mesma coisa que eu? Eu me vi tão assolado, tão esmagado pelas provas científicas, que eu me vi na obrigação de escrever livro, pelo menos para os médicos. E escrevi já 3 livros, estou trabalhando num quarto, que Deus sabe o que vai acontecer, nem sei onde eu vou parar. Mas eu continuo colocando, e parece que está agradando, porque a venda está muito alta. O último foi lançado aí na Bienal de Outubro, em 15 dias se esgotou, 1000 exemplares. E a gente está saindo do Brasil, está indo para a Europa, já vou esse ano novamente. A impressão que eu tenho é que eles têm uma tremenda ânsia de conhecer aquilo que nós conhecemos. Por que nós estamos aqui num sábado de tarde? Por que nós não estamos em casa descansando, nos preparando para ir um jantar, uma festa? O que está nos colocando como denominador comum é que nós acreditamos que não somos somente esse corpo físico. Nós somos um ser espiritual, eterno, que vai se aperfeiçoando cada vez mais, aprendendo cada vez mais. E quanto mais nós nos aperfeiçoarmos e melhor nós executarmos o bem pelo que aprendemos, mais felizes nós vamos nos sentindo. Nós não somos o grupo mais numeroso e religioso do país? Aparentemente não. Eu não imaginava a quantidade de centros espíritas que estão espalhados pelo Rio de Janeiro. Mas nós somos os que mais estudam. Então nós aprendemos a ter a nossa crença, não porque um sacerdote esteja nos dizendo que é assim. Não porque um pai e uma mãe, pessoas que nós tanto adoramos, estão dizendo que é assim. Nós passamos a acreditar e crer porque nós sabemos que é assim. Eu não acredito em milagres. Milagres não existem. Existem leis físicas, químicas e biológicas nesse universo ou de outros universos que a nossa ciência ainda não alcançou, mas milagre não existe. Vou começar a apresentar algumas imagens, que a imagem passa melhor do que 1000 palavras, né? Aqui estão os 2 livros primeiros, Na Face Oculta da Medicina, Espíritos Decaídos Materializados, e já o terceiro, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. Aqui eu coloco a minha tortura. Cara, como é que pode? A salinidade do mar, 6%, se fosse 7%, não poderia existir vida, se fosse 5%, não poderia existir vida. A concentração do oxigênio da atmosfera tem que ser exata, se for 0,5% para cima, 0,5% para baixo, não pode existir vida. A distância entre a Terra e o céu tem que ser aquela, a Terra e o Sol. Se fosse um pouquinho mais próximo, o oceano evapora, não pode ter vida. Se for um pouquinho mais longe, os oceanos congelam, não pode ter vida. Se não existisse um satélite em torno da Terra, não podia existir vida. Isso tudo regulado através de regras matemáticas e físicas exatas. E o que a ciência me diz? Que isso tudo é obra do acaso? Não dá. Aí você fica torturado, né? Quando você entra pelo estudo, então, da biologia da célula, da biologia molecular, da microfísica, da física quântica, tudo isso organizado, eu estou agora tendo multiplicação das minhas células, das minhas partículas subatômicas estão se substituindo uma pelas outras e a minha consciência não é afetada por isso tudo? Quem é que bolou essas regras todas? Matemáticas, físicas? O acaso? E aí você fica torturado e não encontra resposta na ciência. Corre para a religião. A religião também não me dá resposta, porque só está me levando até a morte. Morri. Quem é que vai me sustentar?
que eu vou continuar vivendo, já tenho certeza. Mas onde é que eu vou morar? Vou precisar de alimento? As crianças vão continuar crescendo? Os paralíticos vão recuperar os movimentos? Os idosos vão rejuvenescer? A ciência não me diz, nem a religião. Tudo que elas pregam é importante. Eu tenho que fazer o que eu gostaria que fizesse por mim, pelo meu próximo, pela natureza. Muito bem, até a morte. Vou continuar vivendo. Então eu encontrei alguma solução que me trouxesse um alívio. Qual foi a solução que eu encontrei? Eu uni as religiões com a ciência. E comecei a encontrar lampejos das respostas que eu tanto procuro, e procurei colocar dentro dessas reflexões espiritualistas e científicas no livro. E eu acho que eu tenho reflexões para escrever mais uns 4 ou 5 volumes desse aí. Não sei onde isso vai parar. Muito bem. Em outubro nós fomos pela segunda vez à Europa, chegamos a Portugal. Se quiser apagar essa luz aqui, acho que elas viriam até melhor. Já no aeroporto me deparei com uma banca de jornal com essa imagem que aí está. Com essa imagem que aqui está. Quer dizer, colunas de imigrantes fugindo da Síria, envoltos por hordas de militares, não é? Nós sabemos o que está acontecendo, e imediatamente veio na mente uma outra figura, essa que aqui está. Isso são figuras da Segunda Guerra Mundial. E quando eu comecei a comentar com os amigos que nos levaram para fazer palestras sobre esses livros lá em Portugal, eles disseram o seguinte: Paulo César, o trajeto que essas colunas de imigrantes estão fazendo são mais ou menos os mesmos locais de trilhas que durante a Segunda Guerra Mundial os perseguidos pelos nazistas também faziam. Que imediatamente isso vem na tua cabeça. Será que está se fechando um ciclo? Será que o que nós estamos vendo aqui, ou na imagem anterior, tenha sido uma... Eles estão retornando e passando por aquilo que fizeram outros passar? Isso vocês podem colocar, todos nós, como raciocínio para tudo que acontece na nossa vida. Pela família que nós pertencemos, pela profissão que nós exercemos, pelas provas físicas que passamos, principalmente as doenças. Pediram para me tocar no câncer, está aí, 50% da humanidade vai ter câncer. Quando eu comecei a tratar de cancerosos, morria 1 em cada 3. Hoje já morre 1 em cada 5. Quer dizer, nós estamos conseguindo aos poucos, não é? merecimento espiritual para conseguirmos resolver a problemática das doenças que mais cedo ou mais tarde se afastarão de nós, de acordo com o nosso merecimento. Aí está a apresentação do nosso líder, né? Frei Luís, assim como nós temos aqui a Maria Angélica, nós temos o Frei Luís, que eu sempre, Joana de Ângeles, perdão, e a gente sempre coloca como exemplo, e chamamos a atenção, assim como aqui acontece, entidades católicas comandando grupos espíritas. Mais uma vez eu repito, nós é que nos dividimos em católicos, protestantes, em judeus, em muçulmanos, em ateus. Não existem essas divisões. Amanhã nós podemos reencarnar num país muçulmano, na Índia, no Paquistão. Então por que nós vamos nos duelar? Podemos nascer como brancos, como negros, como amarelos. Nós vamos nos goiar por quê? É uma das colocações. O primeiro capítulo do livro Reflexões Espiritualistas de um Médico e Científicas, eu coloco no primeiro capítulo, a conquista espiritual do Oriente. Todas essas verdades que nós já sabemos que existem, por isso estamos aqui, vão permear o planeta todo, é só questão de tempo. E quanto essas verdades que nós sabemos que existem, que são verdades, começaram a permear os países islâmicos, onde a mulher é considerada um ser inferior. Ela é comparada a um animal, onde as crianças são impedidas de estudar. E eu fico imaginando o que vai acontecer com os pioneiros que levarão essas verdades a esses países. O que vai acontecer com eles? Nós sabemos, serão torturados, serão queimados, serão esquartejados, serão torturados. Mas isso já aconteceu no passado.
com os primeiros cristãos. E o cristianismo está aí. É questão de tempo. Nós somos escolhidos e com uma tremenda responsabilidade, porque nós somos uma semente que vai permear todo o planeta. Nós somos um plano piloto. E quanto mais soubermos, maior a nossa responsabilidade. Muito bem. Por que me levaram lá em outubro? Eles queriam que eu falasse sobre um tema extremamente, assim, intrigante, que são cirurgias hiperfísicas. E aí eu me coloquei na seguinte situação. É um tema que ninguém conhece. São particularidades científicas que eu testemunho. Tento compreender através do estudo, através da pesquisa, mas não consigo, até certo ponto. Então eu me coloquei na figura dos discípulos de Jesus. Bom, será que alguém entendia como é que ele curava com as mãos, com a presença, como aconteceu com a hemorroísa? Nenhum dos seus discípulos entendia nada do que ele fazia, mas se não fosse pelos seus testemunhos, nós nem saberíamos que ele tinha existido. Então vamos colocar os nossos testemunhos e deixar que outros mais preparados, com missões mais importantes que as nossas, deem continuidade dessas observações. Bom, então estava lá uma plateia, mais de 700, 800 pessoas, muitos médicos, e um cirurgião vai falar sobre cirurgia hiperfísica. Eu resolvi sentar na plateia. Não vou ficar aqui naquele pedestal. E comecei a imaginar que perguntas seriam feitas por mim, caso eu estivesse diante de alguém que pudesse me dar essa resposta. E essas respostas, quem é que eu coloquei? Os médicos espirituais que atuam no lar de Frei Luís, muitos deles materializados pelo fenômeno de ectoplasmia através de médios de efeitos físicos e que são colocados nos nossos livros que nós escrevemos. Então vamos ver alguma dessas perguntas que qualquer médico faria. O que é uma cirurgia hiperfísica? Procedimento cirúrgico que ultrapassa os limites atômicos do corpo físico, atingindo os envoltórios fluídicos que o unem ao espírito. Então, deduz-se que muitas doenças não estão restritas ao corpo físico, ultrapassam os limites do físico e chegam ao espírito. Muito bem. Se é assim, como é que eu vou alcançar as raízes da doença com o meu bisturi? Não dá. Então, uma das primeiras conclusões que eu cheguei, nítidas, inabaláveis, não dá para voltar mais atrás, é que nenhum médico pode estar sozinho. Nem os que não acreditam. Porque enquanto eu estou tratando da parte física, quem é que está tratando do componente mais importante que é o espírito? Que é o eterno. Esse aqui é temporário, esse aqui é eterno. Então eu tenho que ter alguém me ajudando. Então quando eu estou operando um paciente com câncer, eu tenho na minha... Não entro em cirurgia nenhuma, que Deus me ajude. Está aqui, sempre falo. Que Deus me ajude, sempre é bom pedir. E quando eu não falo, os meus assistentes me lembram. Não vai falar nada, não? Bom, que Deus me ajude. Então eu sei que eles estão conosco. Decisões importantes. E isso é importante. Eu cheguei a comentar com você uma vez. O Dr. Rocha Lima é o nosso líder. Vou mostrar a fotografia no final dele aqui. Dr. Rocha Lima, eu tenho aprendido tanta coisa aqui no lar de Frei Luís. Tenho aprendido com espíritos de materialidade de médicos. O senhor não acha que eu devo conversar com os meus colegas? Contar para eles que nenhum deles está sozinho? Eles conversam comigo, me contam coisas, mas eu fico meio, assim, inibido de entrar no assunto. Ele virou, peraí, Paulo César, você está querendo falar com seus colegas por quê? Estudam dia e noite. Então, estudam dia e noite. Trabalham até exaustão. Ensinam tudo o que sabem aos mais jovens. Ainda encontram tempo para cuidar da família. Eu não acredito em nada. Só querem saber da doença, do doente e da ciência e do estudo. A resposta dele. Não mexa com nenhum dos seus colegas porque eles estão na sua frente. Como estão na minha frente, Dr. Rocha Lima? Não necessitam de religiões e nem de orações, porque a vida de cada um
já é uma prece contínua. Baixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Mas tenho a plena convicção de nenhum deles está sozinho. Isso para mim traz uma tranquilidade muito grande. Uma tranquilidade muito grande. Muito bem. Quem realiza tais procedimentos? Eu não sou. Quem realiza tais procedimentos hiperfísicos? Cirurgiões habitantes de universos paralelos, entendam universos paralelos, querem utilizar outro termo? Pátria espiritual, é a mesma coisa. Pátria celestial, é a mesma coisa. Plano astral, é a mesma coisa. São universos paralelos que a ciência diz que são infinitos. Então, pelas minhas deduções, pelas minhas reflexões, pelos meus estudos, pela minha pesquisa, quando eu desencarnar, eu vou para um plano espiritual? Vou. Mas eu posso dar outro nome, vou para um universo paralelo, que é o que a ciência está dizendo. E à medida que eu for me depurando, que eu for me fluidificando mais de acordo com o meu pensamento, de acordo com as minhas ações, de acordo com as minhas palavras, eu vou galgando universos cada vez mais fluídicos do que esse maciço que eu estou habitando hoje. Muito bem. O que é Deus? Nem desconfio. Não entendo. Mas, por enquanto, só sei que ele existe. Um dia, na eternidade dos tempos, eu posso compreender um pouco sobre o que é Deus. Muito bem. Cirurgiões habitantes de universos paralelos ao nosso, que tenham à sua disposição médiums adequados. Então, são esses que vão fazer um procedimento hiperfísico, não sou eu. Toda vez que apareceu o meu retrato, eu consegui fazer essa pergunta a um médico materializado. Já falamos aqui 2 ou 3 vezes sobre materializações de espíritos. Então, apareceu o meu retrato, é que eu consegui fazer a pergunta a um médico materializado. Se as doenças estão no corpo físico, por que a necessidade de cirurgias hiperfísicas? Porque a maioria das doenças, sobretudo as genéticas, sejam elas hereditárias ou esporádicas, entendo hereditárias aquela que já nasce com o indivíduo, e as esporádicas aquela que adquirimos ao longo da nossa vida depois que nós nascemos, apresentam origens espirituais ou extrafísicas. Ou seja, o câncer começa com uma doença extrafísica. Volta ao raciocínio. Se o meu bisturi só vai até o plano físico do corpo, quem é que vai cuidar do resto? Não sou eu. São os médicos que estão me acompanhando nos outros planos de existência. São tão humildes que nem me deixam perceber essa ajuda. E eu tranquilamente declaro que muitos dos sucessos que todos os médicos conseguem na sua profissão não conseguiriam sem essa ajuda. É fatal, não dá como negar. Muito bem. Então essa resposta me foi dada por quem? Por Frederic von Stein, materializado em uma das nossas reuniões no Lar de Frei Luís. Eu estava me colocando diante da plateia lá em Portugal, da forma que estou me colocando aqui. E também porque muitas outras doenças de origem não espiritual, ou seja, físicas, podem ultrapassar os limites atômicos do corpo físico. Então, vai e volta. Você pode raciocinar nas 2 direções. Nasceu no espírito, ou está no espírito e se transmite ao corpo físico, ou você adquire no corpo físico e chega até o espírito. Exemplo, as doenças relacionadas com as drogas, com tabagismo, com álcool, com alimentação inadequada, tudo isso pode atingir o nosso perispírito. Então, as 2 vertentes são verdadeiras. Aqui é um exemplo que eu já dei, quando eu estive aqui a última vez, de um fumante, em que essa reportagem saiu no Globo de 1983, não tinha nada a ver com tabagismo, não tinha nada a ver com câncer, não tinha nada a ver com espiritismo, não tinha nada a ver com... O indivíduo tinha sido envolvido num escândalo, foi fotografado pelo Globo, e na fumaça do cigarro apareceu nitidamente uma cabeçorra
como se estivesse abocanhando a cabeça do fumante. Eu acho que dá para acompanhar, que tem uma orelha, uma baixa cabeleira, uma sobrancelha, um olho, um nariz, uma asa do nariz de uma perfeição aterradora. A fotografia mostra nitidamente 2 dentes incisivos, como tivesse. Se essa fotografia tivesse sido feita alguns segundos antes ou depois, essa imagem se desapareceria na fumaça. E qual é a dedução que a gente tem no estágio de conhecimento espiritualista que nós estamos? Que esse indivíduo está acompanhado por uma entidade obsessora. Ou então, alguém espiritual que está estimulando o indivíduo a algum tipo de vício. Porque do lado de lá não tem maconha, não tem o crack, não tem a nicotina. Então, como é que eles fazem para se aliviar da intensidade das suas necessidades, que do lado de lá é muito maior? Meu pai captou uma mensagem de um cantor, morreu drogado lá num quarto em São Paulo, repercutiu com mais de 3 milhões de acessos na rede social, e quem morreu por droga, desesperado, e veio aquela repercussão, inclusive negativa, de pessoas que não entendem o desespero de alguém que morre pela utilização de droga. Não há linguagem, pelos que eles estão nos dizendo, não há linguagem em línguas mortas ou vivas que possa descrever o que seja o sofrimento pelos quais passam. Eles são suicidas, são suicidas. Agora, quantas encarnações serão necessárias para você conseguir condições para reencarnar um espírito desse, com a sua deformação profunda do perispírito? Tudo que nós estamos passando é fruto da ignorância, do desconhecimento dessas verdades. Se nós conhecêssemos profundamente o que estamos plantando, muitos dos males que nós plantamos não seriam plantados. Eu tenho pena daqueles que desconhecem o que nós conhecemos. Muitos desconhecem e têm um comportamento exemplar. Mas aqueles que têm um comportamento exemplar, eu fico pensando, meu Deus do céu, se eles soubessem que nós já sabemos, mesmo de forma primária, mesmo de forma inicial, estariam fazendo o que estão fazendo? O que está acontecendo no Oriente? Bom, por que a necessidade de um médium para a realização desses procedimentos hiperfísicos? Porque ele é o epicentro. Estou falando de epicentro? Estou falando de energia. Tudo é energia. Tudo no universo, nos universos, é energia. Porque ele é o epicentro, ou a principal fonte, mas não a única, das energias necessárias aos procedimentos hiperfísicos. Quando eu digo que não é a única, eu estou querendo me referir a toda a natureza. Nas nossas reuniões de materializações, os médiuns videntes veem as energias ectoplasmáticas sendo retiradas da vegetação em volta do santuário, das árvores, das aves, dos esquilos, das flores, das plantas, dos assistentes. Então, existem uma pleiade grande de variações dessas energias que estão inalcançáveis ainda à nossa ciência, mas que são utilizadas pelos nossos amigos que estão nos outros planos de existência. Isso é que eu vejo com clareza, mas sem entendimento. Quer dizer, estão relatados várias passagens dessas no livro de André Luiz, a utilização de elementos naturais fluídicos, energéticos, em benefício de pessoas enfermas. Está relatado nos livros de André Luiz com muita frequência. Muito bem. Até para a materialização de um cirurgião espiritual neste universo, permitindo assim sua ação direta sobre o enfermo. Ação direta sobre o enfermo. Ali está o médium em transe, numa cabine onde um espírito se materializou pela ectoplasmia desse médium. Sai o espírito materializado, vai atuar diretamente no enfermo e o médium lá está. A ação desse espírito materializado é mais intensa, porque ele está agindo diretamente. Foi isso que eles quiseram me dizer. Porque ele é o epicentro ou principal fonte, mas não a única das energias necessárias aos procedimentos hiperfísicos, até para a materialização de um cirurgião espiritual. Nesse universo que nós vivemos, permitindo assim a sua ação direta sobre o enfermo. E aqui, outro quadro também que eu mostro com muita frequência, quantidade enorme de cientistas renomados que se dedicaram ao estudo desses fenômenos. Então,
Como é que nós podemos negar? Porque não podemos provar em laboratório? Muitas coisas não podem ser provadas em laboratório, mas são verdades. Mais cedo ou mais tarde serão provadas. Não há condições de nós, no momento, provarmos a quantidade dessas energias que são utilizadas nesses procedimentos em laboratório, até pelo perigo que representa. Nós temos aqui o César Lombroso, pai da medicina forense, tá? E Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Eu coloco aqui Luiz da Rocha Lima dentro desse grupo, não é? Coloquei aqui também Herculano Pires, que foi um grande estudioso desses fenômenos, e sempre chama atenção em relação a essas três figuras. Por quê? Alex Carrel, Charles Richer e William Crookes ganharam o prêmio Nobel. Então, até prêmios Nobel estudaram os fenômenos mediúnicos. Quer dizer, será que esses indivíduos se deixariam enganar? O trabalho de William Crookes, as suas experiências, as suas pesquisas eram feitas na sua casa. Será que haveriam ali alçapões e portas secretas que ele não saberia que existiam? E coloca o seu nome, corajosamente, riscos de serem ridicularizados, como foi tentado várias vezes contra eles. A Charles Richer nós devemos o nome do ectoplasma, a substância intrigante e energética que exala-se dos orifícios naturais do corpo do médium de efeito físico quando ele entra no transe mediúnico. E aqui uma fotografia fantástica conseguida por Luiz da Rocha Lima no Lar de Frei Luís, mostrando o médium Ivan de Castro com ectoplasma saindo pelos seus orifícios naturais. Eu sempre me pergunto, quando eu vejo essa figura, como é que ele conseguia respirar com as suas narinas, a sua boca, entupidas pelo ectoplasma, sendo exalados como espuma de barba. Guardem essa imagem. Os senhores, no final da nossa apresentação, entenderão por quê. Guardem essa imagem. Aqui estão fotografias de médicos materializados, tanto estão materializados que eles impressionaram uma chapa fotográfica. Então, dentro de uma cabine, que é um cubículo, onde só tem um leito tosco, um médium deitado de pijama, sem porta secreta, sem alçapão, sem ganho material, não tem nenhum interesse material. A maioria dos pacientes que são levados a essas reuniões são pessoas humildes. Então, você vai duvidar de quê? Da integridade? 38, 40 anos de vendo as coisas acontecerem? Muito bem. Por que seu veículo carnal, aí está a resposta, pode ser ocupado por alguns momentos por um cirurgião espiritual, permitindo sua ação indireta sobre o enfermo? Ou seja, eles podem atuar de forma direta quando materializados ou indireta quando encarnados ou superincorporados e incorporados. Bom, e se um cirurgião visse isso acontecer? E se o cirurgião pudesse conversar com esses médicos quando eles estão atuando materializados? Incorporados é mais fácil ou menos difícil. Mas conversar com um médico materializado, e a maioria desses espíritos, quando se materializa, vem cobertos com lençóis por mantos alvíssimos brancos, confeccionados ou materializados com ectoplasma que também sai do médium. Daí a minha colocação no início. Quem é que vai se entregar a um cirurgião dormindo, anestesiado, que acredita em fantasma? E se perguntar a ele se acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Eu vou dizer que sim. Por que eu vou dizer que não? E como é que eu ficarei, então, perante os meus colegas que viram tudo que eu vi? Que conversaram? Se coloquem na minha situação. 38 anos vendo isso acontecer? Como é que eu vou voltar para trás agora? Como é que eu vou negar? E tendo ingressado, descrente. Eu comecei, deixa eu ver se o que eu estou vendo tem alguma explicação científica. E você começa a encontrar uma série de cientistas que se dedicaram ao assunto, se dedicaram à pesquisa, à investigação desses fenômenos. São raríssimos, claro, mas eles não são inverídicos. São maravilhosos, mas não são miraculosos, porque milagre não existe. O ser energético, chamado espírito, mais cedo ou mais tarde vai ser detectado pela tecnologia médica, que está avançando vertiginosamente. Nós já estamos usando a antimatéria no escrutínio dos corpos humanos, e essa tecnologia tão sensível vai acabar por detectar o componente espiritual energético vital que está transmitindo a vida ao meu corpo. Morri. Hoje à noite eu vou morrer. Amanhã de manhã eu vou ressuscitar.
Quando chegar no momento da minha morte, eu vou morrer. Quando eu abrir os meus olhos, eu vou estar em um universo paralelo. Pô, lá vai estar minha mãe, meus amigos. Cara, você quando adquire uma certeza científica dessa, as coisas todas passam a ficar secundárias. Tem sofrimento, mas eu não penso na minha mãe, que ela esteja numa situação pior que a minha. Para todo lado que eu me vejo, que eu me volto, eu vejo sofrimento. Eu não estou no meu habitat. Esse não é o meu habitat. O habitat do espírito não é esse mundo. Porque você, para todo lado que você se volta, você vê sofrimento. Esse é o nosso habitat? Não, nós temos aqui por enquanto. Ou então vamos trabalhar mentalmente, verbalmente e através de ações para melhorar esse ambiente que nós estamos vivendo e torná-lo mais próximo do nosso habitat. Aqui está o médium Gilberto Arruda. Todo mundo conhece o Gilberto Arruda. No dia 18 de junho de 2015, foi torturado, teve a sua casa invadida, foi torturado e foi assassinado. Desde os 6 anos, tem o seu desenvolvimento mediúnico orientado por um líder chamado Luiz da Rocha Lima. É um médium de berço. Ninguém queira ser um médium de efeito físico. Ninguém queira ser um médium de efeito físico. Conversava muito com ele. Então o Gilberto, do nada, sentia bofetadas, puxões de cabelos, beliscões, pontapés, porque todo médium de efeito físico são indivíduos altamente, espíritos altamente endividados. A diferença entre eles está em relação a um dos fluidos que reveste o nosso espírito, chamado tela búdica. Todos nós temos essa tela búdica. A nossa é compacta. É ela que impede o contato com os espíritos que aqui estão. Então nós não sentimos o seu toque. Os médios de efeitos físicos têm uma tela búdica mais fina e fenestrada. Então tem uma facilidade maior de expelir o ectoplasma que neles existe. Mas tem um tremendo inconveniente. Sentem o toque do espírito. E assim, tivesse Gilberto aqui, um distúrbio de concentração, ele sente o toque, e pode ser toques agressivos. Não é? Daí são sempre desconfiados, estão sempre amedrontados, principalmente das pessoas desconhecidas, porque sabem que aquelas energias que dele exalam e que estão em nós também, são sensíveis ao próprio pensamento. Então, uma assembleia, para participar de uma reunião em que ocorrem materializações de espíritos, tem que ser muito bem treinada, porque nós estamos num planeta de provas de expiação. E esse planeta de prova e expiação está rodeado de multidões de espíritos decaídos, que não têm nenhum interesse em que nós saibamos das verdades que nós já sabemos, porque consideram o planeta sua propriedade. Então pode se aproximar dos jovens para estimular o ingresso nas drogas, nos demais vícios. Qual é o interesse que eles teriam de que todas essas verdades espirituais viessem à tona, como estão vindo desde meados do século XIX? Não tem interesse nenhum. Mas isso fatalmente acontecerá, porque os planetas também sobem de degraus. Nós estamos no segundo planeta, no segundo degrau da escada universal, mas nós vamos passar para o terceiro. Vamos passar de planetas de provas e expiações para um planeta de regeneração, ou seja, uma estadia, uma estalagem, onde eu venho após uma caminhada exaustiva e encontro uma estalagem onde eu possa repousar. Reposei, vou seguir a minha viagem. Isso é um planeta de regeneração. Aqui está o Gilberto atuando, já com Frederic von Stein nele incorporado, provavelmente super incorporado ou encarnado, que é o fenômeno em que o espírito toma conta completamente do corpo do seu médium. E aqui nós começamos a ver a expelição. Dá para apagar um pouquinho só a luz? A expelição do ectoplasma, a dificuldade da visualização é porque os fenômenos acontecem na penumbra ou mesmo na escuridão. Então, as máquinas fotográficas no passado eram envoltas com filmes infravermelhos para que se pudesse detectar o que estava acontecendo. Então, nós estamos vendo nitidamente já o ectoplasma saindo mais uma vez dos orifícios naturais do corpo do médium. E aí me vem a seguinte questão. Iraci,
Tu sabe quanto tempo que o nosso globo ocular está evoluindo? Não. 550 milhões de anos. Já era para estar enxergando bem melhor. Você sabe quantas... Tudo bem, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. A ciência diz que nós vamos chegar lá. Ou por equipamentos, ou eu acho pela nossa evolução natural. Tu tem ideia de quantos micro-organismos diferentes estão na nossa cavidade oral? Nem imagino. 10 tipos diferentes de micróbios estão na nossa cavidade oral. Não vai contar isso para nenhum namorado nem namorada, não. Quando você deglute, todos esses micro-organismos vão para o teu estômago. Por isso nós temos um pH 1 ácido no estômago que os elimina. Imagina a quantidade de micro-organismos que estão sendo ingeridas por nós com os nossos alimentos. Muito bem, como é possível alguém cuspir na terra, confeccionar um cataplasma e aplicar na vista de um cego de nascença e curar esse cego? Como é que um médico pode acreditar numa situação dessa? Ou então, o que saiu da boca de Jesus não foi saliva. Pode ter sido ectoplasma, que os discípulos confundiram com saliva e descreve nos seus evangelhos que ele cuspiu na terra, confeccionou algum tipo de ectoplasma, porque a terra tem todos os elementos, e aplicou na vista do cego. Assim como cada célula nossa, dos nossos 50, 60 ou 70 trilhões de células que compõem o nosso organismo, trilhões, apresenta um componente perispiritual. É a nossa forma do corpo. Aqui está um espermatozoide, encontra com o óvulo, formou um ovo. 2, 4, 8, 16, 32, 64, formou-se uma mórula. Por que células exatamente iguais entre si, em tudo, tudo? Uma, de repente, começa a se transformar numa célula do fígado, outra do osso, outra no neurônio, outra na pele, outra no pulmão. Quem é que está comandando isso tudo? O acaso? A epigenética tem influência na epigenética, mas nós temos uma forma energética, que é o perispírito. Ele, de alguma forma, confeccionou algum cataplasma, aplicou sobre a forma perispiritual desse cego e recompôs as suas células físicas, que apresentam uma representação fluídica, energética, perispiritual no seu corpo espiritual. Quer dizer, não tem milagre. Agora, quantas encarnações são necessárias para você chegar a essa ciência? Que ele sabia, sabia. Que ele conhecia, conhecia. Que ele aprendeu, aprendeu. Com quem? Com civilizações que nem mais existem, através de sucessivas encarnações e provavelmente em planetas que nem mais existem, ou em outros universos paralelos. É o que está acontecendo com nós agora. Nós já fomos muito piores do que nós somos. Nós estamos evoluindo. Tudo isso, nada está perdido, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós lemos, tudo que for importante para a nossa evolução espiritual, está guardada no nosso subconsciente espiritual. Nós não perdemos nada. Eu sempre quando coloco, eu faço a mesma palestra. Quantas coisas eu já estudei desde que eu entrei na faculdade de medicina? O que eu lembro? 1/100. Mas nada está perdido. Quando eu desencarnar, os espíritos nos dizem que tudo virá à minha mente. Já pensou a emoção que eu sentirei em ver o que eu aprendi? Em 1970. Caraca! E ainda vem as lembranças das vidas passadas. E eles ainda nos dizem, vejam a felicidade que nós sentiremos. Eles dizem que em 1 hora nós podemos aprender o que levaríamos anos para aprender na Terra. Então, a conclusão que eu tiro disso, que o amortecimento dos nossos ensinamentos, das nossas lembranças, está na maciez, na materialidade dos nossos neurônios, do nosso cérebro. O que eu almocei ontem? Não me lembro. O que eu almocei anteontem? Já não me lembro. Porque é o nosso cérebro, a massa física do nosso cérebro, que amortece essas lembranças. Mas nada está perdido. Nada está perdido. Agora, alguns apresentam, de alguma forma, uma menor impedância do raciocínio. E nós estamos vendo isso acontecer. Entra na internet e bota aí, lá na China, essas crianças tocando piano.
Como é que podem ter aprendido aquilo com 3, 4, 5 anos de idade? Então é óbvio isso. Vai chegar um ponto. Nós estamos aí, de acordo com pesquisas soviéticas, né? Antiga cortina de ferro, que esses sentidos mediúnicos acontecem em 7% dos humanos. E quando não forem 7%? E quando forem 30%, 40%, 50%, 60% de médiums, os cientistas vão ter médium na casa deles. Os filhos deles serão médiums. Eles terão que estudar, porque são os filhos que são médiums. Bom, isso não pode estar acontecendo no meu filho. O meu filho começou a apresentar dotes de mediunidade de efeitos físicos, movimento de objetos, saiu com um grupo de amigos para uma fazenda, passar um final de semana, as pias se abriam sozinhas e ficou todo mundo apavorado lá no banheiro, porque ninguém foi no banheiro, como é que essa torneira abriu, chuveiro, tudo ao mesmo tempo? Aí eu falei, calma, foi lá, fechou, já tinha alguma experiência conosco, e eu comecei a desenvolvê-los na sexta-feira, e nós dormíamos no Santuário de Frei Luís, e tínhamos materialização no sábado. Durante a noite, ele ficava dentro de umas cabines já sendo desenvolvido. Houve uma vez que mandaram que eu levasse um frasco com líquido conservante, porque me seria trazido uma prova. Que prova? Levei, passei no laboratório, pelei um frasco com líquido conservante. Botaram meu filho numa cabine. Daqui a pouco o Frederico, incorporado no Gilberto Arruda, entrou dentro da cabine onde estava o meu médium, era ele que estava desenvolvendo o Tiago, e voltou com um frasco repleto de sangue. Aí ele falou assim, essa é a tua prova, mande examinar. Peguei e mandei examinar. Tiago, o que aconteceu contigo? Papai, não sei. Eu deitei na cama, no leito, como sempre faço. Geralmente ele adormece, né, se desliga, como é característico do médium. E senti 2 agulhadas. Uma do lado esquerdo e outra na coluna. Do lado esquerdo tem médicos aqui, tem biólogos aqui, tem pessoas esclarecidas aqui. Aqui está o baço. Um dos mais importantes órgãos da nossa imunologia, da nossa defesa imunológica. Era a prova que eles estavam me dando. Mandei para o Instituto de Manguinhos, tinha uma amiga minha lá da patologia que examinou e me mandou a seguinte resposta. Paulo César, olha, examinamos o teu material aqui e encontramos grande quantidade de linfócitos. Linfócitos são os glóbulos brancos mais presentes em qualquer amostra sanguínea. Linfócitos. Mas nós estamos com um grupo aqui de franceses que estão estudando células-tronco, lá na França. E eles examinaram o material também. Encontraram alguns linfócitos com citoplasma mais desenvolvidos do que o normal. E eles dizem que vem esse tipo de formação celular em células-tronco adultas. Será que eu estou enlouquecendo? Ou o Frederico está me dizendo que eles sabem, como em questão de segundos, atuar sobre células-tronco adultas existentes entre nós e programá-las, por exemplo, para ações imunológicas contra células tumorais. Como? Desculpe aí pela... Muito bem. Então, isso não é milagre. Qual a principal ferramenta de um cirurgião espiritual? Sua força mental, com a qual direciona as energias mediúnicas e outras mais capazes de desintegrar focos tumorais e áreas orgânicas defeituosas e substituí-las quando necessário por próteses. Eu não estou colocando isso aqui, repito, me perdoem a insistência, de forma assim, como é que eu diria? Depois eu vou dizer que só faltam 5 minutos. Eu estou dizendo, colocando, coisa que eu vi. Eu vou acelerar um pouquinho, que eu tinha coisas importantes a dizer no final. A não ser que você me dê mais 5 minutos. Muito bem. A força mental dessas entidades é o que é a mão para nós. Eles usam com a mente. É isso que ele está me dizendo. A sua força mental com a qual direciona energias mediúnicas. E outras mais, capazes de desintegrar focos. Quer dizer, eu vou com a minha mente... Aqui está, a minha mente vai me ajudar a ter uma visão microscópica. Então eu vou ver. Segundo eles, a microscopia, de acordo com a evolução do espírito, vai até as partículas subatômicas. E tem também a visão da raio-x, quer dizer, eu vou ser um super-homem. Então eu vou ver o interior do corpo do doente, vou ver o tumor, aí vou ampliar o tumor e vou ver a célula.
Se eu tivesse essa capacidade, quando eu tiro um tumor, como tirei um dia desse um tumor de mama, me foi dado o diagnóstico de tumor, foi completamente removido pelo patologista que estava na sala, mas, desgraçadamente, com 10 dias de operada, eu recebi a informação que houve um equívoco na informação na sala de cirurgia. A margem da minha peça cirúrgica estava comprometida por um tumor. Aí você tem que dar notícia à doente. Se coloque na minha situação. Se eu tivesse a minha visão microscópica, isso não teria acontecido. Entendeu? A ciência está dizendo que isso é possível. Até com implante de silício em determinadas regiões cerebrais. Mas os espíritos estão dizendo que na nossa evolução natural vamos alcançar. Então vamos alcançar isso tudo. Nós só temos 2% do nosso ADN formando o nosso corpo, para que os outros 98%? A ciência não parou, a nossa evolução não parou. Teremos trechos do nosso ADN cada vez mais aproveitados. Olha aqui o que acontece, a dificuldade de nós realizarmos. Isso é uma médium, Nina Kulagina. Entre na internet, vocês verão um filme de 7 minutos em que ela, com a sua força mental, movimenta objetos. Mas o filme demorou 7 horas para ser feito. Sabe por quê? Porque em meia hora, essa médium perdia 2 quilos. Ficava pálida, taquicardia, descompensação. Por isso, os médicos ainda não conseguem utilizar a sua força mental na atuação sobre os nossos pacientes. Não estamos preparados para isso. Não temos evolução física natural para isso. E nem temos evolução espiritual. Porque da mesma forma que eu posso usar essa energia mental para movimentar objetos, eu posso utilizar para matar alguém. Então não temos ainda a evolução moral para que toda essa energia seja nos concedida a sua utilização. Seria possível a cura de qualquer doença física com os métodos utilizados pelos médicos de outros planos de existência? Quer dizer, eu com esses poderes todos eu posso curar todo mundo? Possível sim, mas não permitido. No estágio de desenvolvimento em que se encontra a humanidade terrena. Aqui está a resposta dada por Frederic materializada. Como são evitadas as grandes hemorragias durante tais procedimentos? Pela substituição simultânea das áreas enfermas removidas por prótese ectoplasma. Cara, eu levo um colega meu, professor, com uma essência metral na minha cara. Ele é operado, está descrito no livro Medicina, A Face Oculta na Medicina, e eu que puxo a válvula mitral dele, que surgiu no tórax. Como é que pode, Frederic? Como é? Um tórax sedentário. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? À medida que nós fomos desmaterializando molecularmente essa prótese defeituosa, essa válvula mitral defeituosa, nós fomos materializando simultaneamente uma prótese ectoplasma, que com o tempo adquire as mesmas características orgânicas do paciente e não tem rejeição. Então não tem solução de continuidade, não tem sangramento. Não tem sangramento, mas eu vi muito sangramento. Se tumores podem ser desintegrados, áreas orgânicas substituídas por próteses, que se materializam dentro do corpo dos enfermos, por que ocorrem, por vezes, os sangramentos e a extração das peças cirúrgicas? Eles dizem que pode só desintegrar. Para que sangramento e para que trazer a peça para lá de fora? Simplesmente para que aumente a fé do paciente e também a vossa. Depois de 38 anos de ter visto o que eu vi, se eu não acreditar, nem que o próprio Jesus apareça aqui, eu vou acreditar. Vejam como é difícil a modificação da nossa mente. Será possível um cirurgião terreno executar no futuro tais procedimentos? Sim, quando os sentidos latentes no genoma, aqui está o segredo, despertarem e forem desenvolvidos adequadamente em médicos médiuns. Os médicos do futuro vão ser médiuns. Terão um escrutínio do seu ADN e serão desenvolvidos em escola de medicina por profundos estudiosos desses fenômenos. Essa vai ser a medicina do futuro. Que sentidos ultraevoluídos serão esses? A visão ultramicroscópica, a visão de raio-x, a telepatia, a premonição, a clareaudiência, o direcionamento de campos de força pela mente, a manipulação mental das partículas subatômicas, entre outros. Nós seremos donos de tudo isso no futuro. Hoje não podemos, não temos merecimento, não temos preparo. Aqui estão as partículas que só são captadas de forma indireta nos grandes aceleradores, como lá na fronteira da Suíça com a França.
E outra pergunta, por que essas técnicas não são reveladas detalhadamente aos cirurgiões da Terra? Por que eles não nos ensinam? Por que eu não pude aprender, ao longo de 38, quase 40 anos convivendo com isso? Por que eles não me ensinam? Porque essas técnicas não são reveladas? Não temos inteligência para compreendê-las. Não temos inteligência para compreendê-las. Não sabemos como influenciar a matéria pela mente, manipulando colossais quantidades de energia, e não temos ainda merecimento para recebê-las. Resposta direta. E agora eu vou apresentar uma sequência. Apaga um pouquinho a luz aí, de repente vai. Eu vou mostrar uma sequência, não vou me prender a elas não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, abdômen, tórax. Quer dizer, você está vendo isso, eu estou ao lado. Algumas dessas peças eu mesmo pegava, extraía, mandava examinar. A válvula mitral mandei para 2 patologistas diferentes, é tecido cardíaco. É tecido cardíaco. E além de tecido cardíaco, nós encontramos também fragmentos de pleura. Eu perguntei, Frederico, por que tem fragmentos em pleura se foi o coração que foi... Porque quando nós fizemos a desintegração molecular e trouxemos para fora, os tecidos que estavam no caminho também sofreram parte da sua desintegração. Se fossem examinados com mais atenção, podiam encontrar até fragmentos de pele, até de osso. Então eu não estou falando de nenhum milagre, eu estou falando de ciência. Só que é uma ciência que eu ainda não cansei, mas a nossa ciência só conhece 4% do que acontece no universo. 96% do que acontece no universo a nossa ciência não sabe. Então, eu tenho que ficar na minha. Estou, por enquanto, testemunhando. É o que eu estou fazendo aqui agora. E outras cirurgias. Peça cirúrgica. Essa foi a válvula mitral, com fragmentos de vaso sanguíneo. Frederico, por que o vaso sanguíneo que saiu com a válvula mitral tinha uma dimensão menor do que normalmente nós sabemos que é a existente nos nossos corações? Porque quando nós desmaterializamos ela lá dentro e traímos por fora, sofre uma retração enquanto nós estamos removendo. Ele me dá explicações técnicas, científicas. Aí está outra peça, essas fotografias foram publicadas no livro Medicina dos Espíritos, editada pela livraria Teneu, que é uma livraria especializada em livros médicos. Aí está Gilberto Arruda, mais uma vez. Como é feita a esterilização do ambiente? Muito simples. Aqui nós temos oxigênio. 2 átomos de oxigênio estão no ar que nós respiramos. Eles utilizam 3 e formam uma substância chamada ozônio. 99% dos micro-organismos que a ciência conhece são sensíveis ao ozônio. Aí está o ozônio. Por que os pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Sabe por quê? Porque eles sabem como liberar substâncias anestésicas, chamadas endorfinas e encefalinas, do sistema nervoso dos doentes. Mais ou menos o que acontece com as analgesias promovidas pelas acupunturas. Só que eles fazem isso com a mente deles. Como é que eu posso entender uma coisa dessa? Não dá. O nosso líder, João Pedro, chegou em outubro, antes da desencarnação do médium, materializado, há muitos anos não se materializava. Quando ele se materializa, traz muita alegria, porque vem espalhando luz, toca nas nossas cabeças. É uma alegria fantástica quando João Pedro se materializava. Em outubro ele se materializou, depois de anos sem se materializar. E, para minha surpresa, veio até a minha direção. Não se deteve em nenhum dos doentes que estavam nos 5 leitos, aguardando atendimento médico. Parou diante de mim, materializado, e disse: Paulo César, muito obrigado pelo que você tem feito em prol da verdade. Deu um abraço no seu pai, que é o principal médium vidente do Frei Luís, deu meia volta, entrou na cabine e se desmaterializou. Só se materializou para nos trazer essa mensagem, que eu divido com todos. Isso não é mérito meu, é de todos nós que estamos nesse caminho, nesse polo, nessa semente chamada Espiritismo Kardecista Cristão. Muito bem, apaga a luz um minutinho só. É a parte mais importante, já vou terminar. Frederico, por que você consegue fazer uma intervenção cirúrgica em órgãos profundos, como o baço, como o estômago, como o pâncreas, como o coração,
atuando só na superfície do corpo dos seus pacientes. Por que você não mergulha a mão lá dentro como eu faço com o meu bisturi? Por que você atua só na superfície e consegue fazer o que você faz? Resposta. Nós confeccionamos colchões de ectoplasma por trás dos órgãos e os trazemos até a superfície. Muito bem. Então, eles elevam o órgão. Elevam o órgão. Todo mundo sabe o que é isso? Uma pirâmide do Egito. Essa é a maior de delas. Pirâmide de Gizé. 2.500 blocos de pedra. Olha o tamanho das pedras. Algumas pesando 200 toneladas. Os historiadores e os arqueólogos, intrigados, não sabem como, da pedreira mais próxima, esses blocos foram trazidos há 4.000 anos atrás. Distância da pedreira para a pirâmide, mais de 900 quilômetros. Numa época em que não se conhecia a roda. Nem o ferro, muito menos o aço. E essa pirâmide foi construída em torno de 20 a 22 anos. 20 a 22 anos, 2.500 blocos de pedra, tem que botar um bloco desse a cada 2 minutos e meio. Apaga a luz aí, garotada. Lembrem do que eu falei, da explicação que me foi dada da elevação do órgão até a superfície. A energia envolvida nas materializações. Se eu pegar 60 gramas do corpo de cada um que aqui está, essas 60 gramas têm energia suficiente para fazer 100 bombas atômicas iguais às que foi jogada na cidade de Hiroshima. 60 gramas do corpo de cada um tem essa energia. Se eu pegar a energia toda de um corpo humano, como o meu, 85 quilos, talvez, 85 mil gramas, nós teríamos energia para fabricar 140 mil bombas atômicas. Por isso a ciência diz que as materializações são impossíveis, porque o corpo do médium se desmaterializa. Como é que essa energia toda é controlada? A transmutação de uma entidade a outra, a reincorporação das partes físicas do médium, a ciência diz que é impossível. Como é que eu fico com 38, 40 anos vendo isso acontecer? Muito bem. Aí explode na minha cara. A garotada depois vai ter um compromisso comigo. Apaga a luz mais uma vez, pelo amor de Deus. Prestem atenção nessa imagem. Alguém está vendo alguma coisa estranha? Eu vou colocar a imagem em movimento. Alguém vai ter que me ajudar aí. Observem bem. Alguém está vendo alguma coisa estranha? Os arqueólogos, nessa imagem encontrada em túmulos egípcios, viram imensas pedras apoiadas numa estranha substância branca. Volto ao início. E dizem que, segundo as escrituras das paredes dos túmulos, quando essas pedras pesadíssimas estavam apoiadas nessa substância branca que eles comparavam ao papel, elas facilmente eram deslocadas por metros de distância. Eu não vou obrigar ninguém a acreditar, mas eu não pude deixar de pensar na hipótese de ser ectoplasma. E vou mais adiante. Os historiadores modernos, os arqueólogos modernos, estão atribuindo esse movimento colossal desses monolíticos à atuação de extraterrestres. Não vou contra, porque nós não somos a única civilização existente no universo. O que eu penso é que possa ter havido uma conjugação dos dois fatores. Próximo.
E aí está o nosso último trabalho, que eu estou trabalhando nele, esse é um dos capítulos, e que vai se chamar Alienígenas ou Médiuns? Ou uma conjugação dos dois fatores. Aqui está a figura do meu amigo, Gilberto Arruda, e aqui está a fotografia de Luiz da Rocha Lima, a quem deixo o agradecimento, eu deixo aí que ele agradeça a presença dos senhores, a adequação que eu estou sempre sendo recebido aqui, a gentileza dos convites. Muito obrigado pela atenção e pela gentileza.